Dona! Estamos de volta, ao vivo, gente. Ao vivo é a cores. E lembrando mais uma vez, você que ligou a TV agora, que à tarde tem reprise às 2 horas. Então, de 2 às 3, a reprise do programa na íntegra, tá bom? Agora o assunto é educação e ela já está aqui, Roberta Pimentel. Portanto, roda a vinhetinha dela. Muito bom dia, estamos aqui hoje mais uma vez para abordar com vocês alguma coisa que seja produtiva ou sobre aprendizagem, para que você possa refletir e utilizar no dia a dia, ou em casa, ou na escola, com crianças, adolescentes. E o tema de hoje é tão diferente que eu estou até mais leve hoje. Sabe por quê? Eu preparei para vocês, antes que acabe o ano, para falarmos sobre o final do ano. Então, o tema de hoje é o final do ano e os seus pontos positivos e negativos e o que isso tem de relação com aprendizagem e com família. Será que tem relação? Que relação é essa? Quando que é positivo e quando que é negativo? Eu não podia esperar muito, porque senão, né, o final de ano vai acontecendo e a gente assusta, acaba o mês de dezembro. Já estamos aí numa boa caminhada de novembro. Então é hora de pensarmos um pouco, antes de que esse final do ano aconteça, em relação a esses pontos positivos e negativos. Mas como assim? Pensar em ponto negativo sobre o final do ano? Poxa vida, o final do ano é uma época em que a gente comemora o nascimento de Jesus no Natal, que as famílias se encontram, é a época da virada do ano, aquela festa gostosa do dia 31, muita gente pensando em férias, não é mesmo? Então, quer dizer, tantos pontos positivos, coisas gostosas e que para muitas pessoas trazem alegria, não é mesmo? Principalmente para as crianças que entram em férias, os estudantes. Porém, nem todas as pessoas levam esse final de ano tão tranquilamente. Eu não sei se vocês percebem, mas se vocês prestarem atenção e conversarem com uma pessoa ou outra, eu fiz essa reflexão e me lembrei na hora de pelo menos 3 pessoas bem próximas a mim, que relatam que não tem tanta facilidade para lidar com as festas do final do ano. Ou porque trazem lembranças difíceis, ou porque é o momento de rever pessoas que às vezes não vê o ano todo. Então, tem pessoas que não têm tanta facilidade assim, como pode parecer o final do ano com tantos pontos positivos, mas para algumas pessoas não é sempre assim e não é tão fácil. Por esse aspecto, já seria interessante pensarmos sobre o final do ano. Por quê? Porque se alguns pais, ou a mãe, ou o pai, o tio, a avó, quem está muito próximo dos estudantes, altera o seu humor, altera o seu modo de estar no dia a dia nessa época do ano, isso já altera, com certeza, o relacionamento entre os adultos e as crianças. Nós passamos o ano aqui, desde fevereiro, refletindo, abordando assuntos que diretamente trazem consequências, amadurecimento, algumas vezes alguns alertas, dicas desse relacionamento entre os adultos e os estudantes. Então, não seria diferente se nessa época do ano algumas pessoas passam por momentos assim, também teríamos muito o que pensar sobre isso. Mas, além disso, eu queria fazer uma outra abordagem. Além desse aspecto que já é bastante relevante, eu queria contar um caso para vocês, e um caso real. Acho que a Gisele e a Lô vão gostar, que acho que é gostoso quando a gente fala da gente. E hoje eu queria falar de mim para vocês um pouquinho. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu resolvi falar um pouco da minha vida para vocês. Alguma parte da minha vida, né? Hoje eu vou contar para vocês como é que eu era e como é que eu sou hoje por conta desse meu trabalho. Essa profissão que eu exerço, ela exige momentos de muita reflexão, você tem que estar muito bem preparado para lidar com o próximo, né? Eu trabalho clinicamente com a psicopedagogia, trabalho na escola, moro com o pai, moro com a mãe. Isso exige que você esteja num nível de maturidade interessante para que você possa lidar com o outro. Uma pessoa com muitos conflitos e que, de repente, se deixa levar ou sofre junto com quem está ali, que
não consegue separar, né, aquilo que a pessoa está te relatando com a sua própria opinião, com o seu modo de ser, esse trabalho fica prejudicado. Então, ao longo da nossa formação, todas as pessoas que atuam nessa minha área, para os próprios professores e coordenadores, como nós estamos o tempo todo lidando com vínculos e com relação humana, nós precisamos um pouco desse preparo. Então, a gente passa por isso, da formação inicial da faculdade, depois nas pós-graduações, nas leituras que fazemos. Então, aos poucos, a gente brinca que a gente vai se tornando um pouco mais apta no relacionamento com filhos. Claro que isso não é geral, né? Não quer dizer, como diz o ditado, casa de ferreiro, às vezes o espeto é de pau. Mas, geralmente, professores, psicopedagogos, as pessoas que atuam com a aprendizagem, têm um pouquinho de habilidade a mais, né? Desperta esse lado. E, por conta disso, eu me sinto hoje uma pessoa diferente do que eu provavelmente seria se eu não fosse pedagoga e nem psicopedagoga e não atuasse na área da educação. Por quê? Eu já fui extremamente agitada, ansiosa, eu fazia tudo para ontem. Não sei se a Lô e a Gisele fossem bater um papo aqui comigo hoje, o que elas iriam contar delas, né? Cada uma provavelmente tem aí heranças, ou do pai, ou da mãe, e por conta disso elas tem o seu modo particular de ser. O meu modo particular de ser, por muitos e muitos anos, foi extremamente agitado. Eu não podia terminar o dia e não ter feito alguma coisa que eu tinha planejado, senão eu não sabia lidar com essa frustração. Eu dormia de forma pesada, não curtia muito bem a minha noite. E eu tinha assim, se eu tinha que ir na cozinha para pegar alguma coisa, eu ia rápido da minha sala para a cozinha. Por quê? Porque se você se habitua a agir sempre de forma rápida, você faz isso o tempo todo, não é só no trabalho. Até dentro de casa você faz aquilo que você é o tempo todo. E com o tempo, eu fui percebendo que o que mais me atrapalhava para acordar bem e passar um dia bem era a minha noite. Meu marido dorme igual uma pedrinha, passa a noite super bem, dorme a noite toda, acorda zero bala. E eu acordava cansada, dolorida. Esse acordar cansada e dolorida tem suas interferências ao longo do dia, com certeza. Se você já acorda, ai, não dormi bem, acorda pesada, você vai passar um dia provavelmente carregando consequências desse sono. Eu me revoltei, falei, eu quero dormir igual meu marido, não é possível isso. E comecei, mudei colchão, mudei travesseiro, o colchão já era novo, eu resolvi virar o colchão. Mas não é possível, eu tenho que acordar mole, não posso acordar com esse ombro tão duro assim. Fiz algumas mudanças e percebi que não adiantou muita coisa. Nem o colchão e nem o travesseiro. Bom, comecei a pensar que mesmo com o travesseiro mudado, mesmo com o colchão mudado, o que não me deixava dormir é que eu deitava e ficava pensando nas coisas do outro dia. No que eu tinha que fazer, no que eu não fiz, no que eu quero para a semana que vem. Eu ficava planejando. Isso me causava uma ansiedade, demorava às vezes 40 minutos para dormir. E ainda a dormida era pesada, porque de certa forma, acho que eu até sonhava com os próximos compromissos, com os casos que eu atendia, as preocupações penetravam a minha noite e eu acordava um pouco cansada demais já. Bom, então se eu mudei o travesseiro, mudei o colchão, não deu certo e eu percebi que eu demorava para dormir por conta dos compromissos, conversa com uma pessoa, nas terapias a gente troca muita ideia, onde é possível melhorar. Criei um caderno de anotação que dorme praticamente comigo. Do lado da minha cama nunca falta um papel e uma caneta. Eu comecei, até com a ajuda do marido, e falava, você já anotou tudo que você queria anotar? Você já vai dormir mesmo? E eu comecei a deitar na cama, mas antes de deitar para dormir, eu deitava para escrevia, não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo. Aos poucos eu descobri uma nova forma de dormir. Parecia que eu colocava para fora as minhas preocupações naquele papel e sabia que no dia seguinte estaria tudo ali no papel. Pronto, não precisava passar a noite mais pensando naquilo. Eu ouvi pessoas fazendo esse relato e achei que casava muito bem comigo e resolvi colocar em prática. E não é que deu certo? Foi muito gostoso a partir do momento que eu comecei a escrever e não dormir mais pesado. Eu brinco com meu marido e falo assim, cadê aquele peso? Não tem mais aquele peso? Claro que isso não foi em uma semana e nem em um mês. Foram
meses e meses me esforçando para acordar mais suave, para acordar sem esse peso. E eu conto para vocês que já tem 6 anos que eu acordo sem esse peso. Já tem um tempo que eu vivo essa experiência e eu me sinto mais fortalecida para passar o dia, para resolver os conflitos. Sinto que eu explodo muito menos. Gente, eu já consigo andar até devagar. Juro pra vocês, não sei mais andar rápido. Esse negócio de andar rápido já esquenta o motor, esquenta a cabeça, aí dá tudo errado. Então eu ando já devagar, eu durmo melhor e consigo lidar com os conflitos de uma maneira bem melhor. Essa foi uma experiência que eu passei, senti necessidade de passar por isso, busquei e sinto que eu venci. Bom, e o que isso tem a ver? Eu quero perguntar para você daí de casa, para você que está assistindo agora nesse momento, o que é preciso para que você consiga levar um final de ano mais leve? Por quê? Porque o final do ano é a época em que parece que tudo vai desandar. E é a época que eu fico extremamente preocupada com todas as pessoas que caminharam comigo durante o ano. E eu já comecei a ver isso agora em novembro. Algumas mães mais estressadas, alguns pais que já estavam mais fortalecidos, que já estão contando que estão perdendo a paciência com maior facilidade, já estão brigando de novo mais vezes, as crianças já estão também... Bom, isso acontece mesmo e a gente não pode deixar de lado. Parece que é um assunto, né? É um bate-papo. Não é, é uma reflexão extremamente séria. Final de ano, ele vem conta nova, é hora de pensar no tudo que vai vencer em janeiro. As pessoas começam a planejar viagem, se o dinheiro vai dar, se não vai dar, para onde eu vou, para onde eu não vou, aonde eu vou passar o Natal, aonde eu vou passar o Ano Novo, vai ser com a família do marido, não vai ser com a família do marido. Fora isso, a preocupação em decorar a casa para o Natal, fora isso, os presentes que eu tenho que comprar. Então, quando a gente se assusta, você passa novembro e dezembro carregadíssimo. Então, quem tem acompanhado sabe quantas vezes nós dialogamos aqui, refletimos sobre a importância de uma mente tranquila, de uma mente que não se deixe superlotar com as funções da vida, com os desafios do dia a dia. Porque o que acontece? Uma mente muito cheia se aproxima facilmente de crises de estresse, de desequilíbrio emocional. Então, não deixe que esse tumulto todo, esse agito que é muito próprio, atrapalhe o seu convívio no dia a dia em casa. Não deixe que o seu ambiente familiar seja atropelado pelas questões próprias do final do ano. Então, cada um sente necessidade de fazer isso de uma maneira diferente. Um faz respirações durante o dia, o outro se sente melhor parando para fazer um alongamento. Tem gente que adota o caderninho, como eu fiz, tem gente que vira o travesseiro, o colchão, enfim. O que cada um vai fazer é uma experiência individual. O importante é, estamos começando novembro, hoje ainda é dia 12, então fica esse recadinho porque dá tempo de viver novembro e dezembro sem ser engolido pelos compromissos. E a minha preocupação, é claro, são as crianças e os adolescentes, que eles não sofram as consequências de pais, mães, vós e tios mais agitados, porque isso vai diretamente para o final de ano deles na escola, no relacionamento com os amigos. Então, para que as nossas crianças e os nossos adolescentes continuem e tenham um ambiente familiar bastante saudável, emocionalmente equilibrado, vamos ficar em alerta. E o que você está precisando é o que o meu recadinho de hoje. Busque o que você necessita. Eu fiz aqui o meu relato e espero que você também consiga aí, para quem já é equilibrado, que continue e para quem não é, que busque alcançar isso. É o recadinho de hoje. Eu espero vocês na semana que vem e amanhã, claro, no blog Aprendizagem Humana. Já preparei o artigo, ele vai para o ar amanhã no www.robertapimentel.com.br. Que a Gisele, a Lô e todo o pessoal daqui possa aproveitar, principalmente o pessoal de casa. Até semana que vem. Muito obrigada. Eu tenho certeza que muita gente ainda está super acelerada. Eu estou acelerada, a Loviana também. E eu acho que essa dica valeu muito a pena e a gente vai refletir muito sobre esse assunto, viu, Roberto? Obrigada e até segunda-feira. E a gente vai agora para o intervalo. Daqui a pouco...